uma previsão de aumento de 1,5 grau a 2 graus Celsius na temperatura global antes do meio do século, se não houver profunda redução na emissão dos gases de efeito estufa. Essa foi uma das informações trazidas pela primeira parte do 6º relatório de avaliação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, um órgão científico criado no âmbito da Organização das Nações Unidas, famosa ONU. O estudo, que é dividido em 4 partes, teve a primeira publicada agora, em agosto de 2021, e está com previsão de publicação da última no ano que vem, em 2022. Além dos autores afirmarem que a influência humana nas mudanças climáticas é inequívoca e inquestionável, eles têm como objetivo com o relatório fornecer avaliações científicas periódicas sobre o assunto aos tomadores de decisão e à sociedade, entregando a eles a tarefa de debater soluções. E é para isso que estamos aqui hoje. Sejam bem-vindos a mais um Ecoar, iniciativa do impacto ambiental. Eu sou a Lígia Takal, repórter do programa, e vem comigo para conferir alguns caminhos para a mitigação dos efeitos das mudanças no clima. Primeiro, não aprovação do marco temporal. Se você assistiu o último Ecoar, já sabe o quão urgente e importante é a não aprovação do marco temporal, né? E se você ainda não assistiu, corre lá. Mas o que acontece basicamente é que, segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, os territórios indígenas representam as áreas mais intactas de vegetação e as menores taxas de desmatamento na América Latina e no Caribe. Por isso, a aprovação do projeto de lei 490 e, consequentemente, do marco temporal, que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, dificulta não só a demarcação de terras indígenas, como também acarreta uma degradação ambiental ao país. Isso porque ele facilitaria a instalação de linhas de transmissão de energia, mineradoras hidrelétricas, garimpos, exploradoras de petróleo e gás, pastos e muitas outras atividades no meio de territórios indígenas através do desmatamento. Atividade essa que emitiu quase 2 bilhões de toneladas de carbono entre 2003 e 2019, agravando o efeito estufa no planeta, de acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. O que a gente viu nesses últimos meses em Brasília foi quase que uma tentativa do Supremo Tribunal Federal de cansar os indígenas que lá estavam acampados, ou tentar enfraquecer a repercussão com tantas idas e vindas e adiamentos do julgamento, além do estranhíssimo fato da grande imprensa quase não cobrir o ocorrido. Então, a população pode fazer a sua parte, dando visibilidade ao que está acontecendo e às manifestações indígenas, mas também pressionando seus candidatos eleitos para que se mobilizem para o veto. Segunda, representatividade das populações mais atingidas pela mudança climática nas tomadas de decisão. Apesar dos principais responsáveis pela emergência climática no mundo serem as empresas, governos e bancos, quem mais sofre suas consequências são mulheres, indígenas, quilombolas, negros periféricos e LGBTs. Muitas vezes esses grupos têm suas atividades econômicas ou moradias prejudicadas, se tornando vulneráveis. Quanto maior a participação de representantes desses grupos nos comitês, conselhos, ministérios e na tomada de decisões sobre o clima, é mais provável que políticas que levem em conta suas necessidades e seus direitos sejam criadas. É por esse motivo que trazer recortes para a pauta socioambiental é extremamente importante. Você tá ligado na composição majoritariamente masculina e branca na comunidade climática, né? Enquanto isso, as populações que mais sofrem as consequências, que não são esses homens brancos, têm a capacidade de conseguir o máximo de soluções, mas não têm o espaço. A população pode e deve fazer sua parte nas eleições, votando em candidatos que queiram contribuir para a resolução da crise climática. Além disso, políticas de incentivo à economia sustentável dos povos originários são uma outra forma de apoiar as populações mais atingidas pelas mudanças climáticas. Terceira, transição energética. Este relatório deve soar como uma sentença de morte para o carvão e para os combustíveis fósseis. Foi o que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse sobre essa primeira parte do 6º relatório do IPCC. Fica clara aqui a responsabilidade do setor de combustíveis fósseis nas mudanças climáticas. E não tem como. A transição energética é a principal solução para evitar cenários mais catastróficos. A primeira medida que a gente pode defender nesse sentido é o fim dos leilões de petróleo e gás da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, e o direcionamento de investimento para as energias renováveis, que, de acordo com a Agência Nacional de Energia Renovável, a IRENA, podem gerar cerca de 5,5 milhões de empregos entre esse ano de 2021 e o final de 2023. Essa postura do nosso país de continuar explorando novas áreas de petróleo, carvão e gás pode ser definida na frase: é como se o mundo já tivesse descoberto a internet e o Brasil seguisse apostando na tecnologia do fax. Uma segunda reivindicação é exigir que bancos e organizações financeiras deixem tanto de financiar quanto de investir em combustíveis fósseis.
Nosso foco no Brasil com certeza deve ser o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que pelo fato de ser um banco público, jamais deveria investir numa atividade tão nociva social e ambientalmente. Em agosto, o banco anunciou o fim do financiamento de usinas a carvão. Foi um importante primeiro passo. Também é vista como uma solução para a emergência climática apostar em políticas que democratizam o acesso de pessoas à energia limpa, segura e barata a longo prazo. Em grande parte do país estamos sob o sol o ano todo e poderíamos ter uma matriz energética de fonte solar, por exemplo, mas a taxa de instalação é extremamente alta. Outro caminho, como sempre dizem, é diversificar a matriz energética brasileira para acabar com a expansão das termoelétricas e depender cada vez menos das hidrelétricas. Lembrando que é essencial que todas as soluções alinhem sempre desenvolvimento econômico, social e ambiental, para que essa transição energética seja justa, sem agravar desigualdades sociais. As pressões aos governos, empresas e bancos podem ser feitas desde manifestações nas ruas até pelas redes sociais ou pelo voto. Quarta, atenção ao governo federal e empoderamento dos governos estaduais e municipais. Colocar a mudança climática como prioridade na agenda de um governo tão negacionista quanto as mudanças climáticas como o brasileiro é um desafio. O que pode ser feito então é cobrar a fiscalização de políticas ambientais e o fortalecimento de órgãos que já existem, como o IBAMA e o ICMBio. Além disso, a desvinculação do Ministério do Meio Ambiente com os interesses da bancada ruralista seria perfeito. O legal é que está cada vez mais evidente um poder muito forte vindo dos governos estaduais e municipais, que estão atuando de uma forma muito mais presente e incisiva nas questões ambientais. Um exemplo é a criação da Secretaria Municipal do Clima de Niterói, no Rio de Janeiro, que vai cuidar da prevenção e da mitigação dos danos relacionados à mudança do clima no município. Quinta, educação ambiental. Para começar a pensar em uma democracia ambiental, a primeira coisa é levar conhecimento às escolas. Muitas ainda não ensinam o que é crise climática, então ter essa educação para crianças e adolescentes é imprescindível. Claro que sempre com uma linguagem acessível, descomplicada, entendendo que muitas vezes aquilo pode não ser visto como uma prioridade na vida das pessoas. Mas com esse trabalho de educação ambiental, o foco deve ser sempre despertar na juventude das comunidades a importância de entender que as mudanças no meio ambiente estão ligadas às ações humanas e à crise climática. Até para que essas pessoas sejam multiplicadoras do comportamento de buscar soluções e cobrar o poder público. Sexta e última possível solução: ação da juventude, de coletivos e do terceiro setor. A juventude deve se politizar. Temos que cobrar dos nossos governantes para que não pensem só pelos 4 anos de seus mandatos, mas pelo futuro das próximas gerações. Um exemplo de juventude politizada em relação às pautas socioambientais é o Engajamundo, uma organização de liderança jovem feita para jovens fazerem parte da solução dos problemas ambientais e sociais do Brasil e do mundo. Desde 2013, seus membros frequentam conferências das partes, as COPs, e espaços de tomada de decisão, levando representatividade brasileira e pautas que se adequam às suas realidades. Esse ano, a COP26 será realizada em Glasgow, na Escócia, e o coletivo vai levar uma delegação de 13 jovens. Para além da juventude, a sociedade civil também está tendo que se preocupar, até mais que os tomadores de decisão, uma vez que esses que deveriam oferecer soluções não estão pensando em nada nem oferecendo espaço. Pelo contrário, estão fechando as portas para quem deseja falar de um assunto tão sério quanto a crise climática. É importante lembrar que possíveis soluções para a emergência climática não se referem a um mundo ideal em que o aquecimento global chega ao fim, mas a caminhos que a sociedade no geral deve percorrer se quiser alguma mudança. Pra gente encerrar esse vídeo repleto de inspiração e vontade de fazer parte da solução dessa emergência climática, aqui vai uma frase do líder indígena e pensador Ailton Krenak. Pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos e contar pra gente aqui nos comentários de que forma você vai fazer a sua parte nessa história. Até o próximo vídeo.